Com licença dos senhores, eu vou me pronunciar para dizer quem é que sou. Sou poeta popular. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Eu nasci lá no recanto do sertão que eu amo tanto, onde o sol desdobra um manto feito de rendas de anil, onde o firmamento extenso é um grande espelho suspenso, refletindo o rosto imenso da minha terra, o Brasil. Nasci fitando as colinas, onde as águas cristalinas despejam pelas campinas o pranto que o céu chorou, onde a terra forma um adro, mostrando a risco de esquadro, o mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou. Marcos Passos, no Nordeste Podcast. Prazer em receber, poeta. Poxa, o prazer é todo meu, uma alegria imensa de estar com esse converseiro que a gente vai ter daqui a pouco. Eita! Olhando aqui esse cenário lindo. Também tem que ser, né? Tem que ser. Por Michele e Soraya. Feito por Michele e Soraya. Soraya, pronto. Vamos conversar. Vamos embora. Falar de poesia e de sertão, que eu sou de lá, né? Esse converseiro, né? Gostei do converseiro. Pois é. Converseiro comprido, como diz assim, né? É. Como diz o sertanejo, né? Converseiro. Eu sou de São José do Egito. Comecei a gostar de poesia, eu acho que desde que eu nasci. Porque a gente é de uma terra... ali do Pajeú, Cariri, por ali, aquela região ali, onde foi que nasceu a poesia. A gente é de uma terra que a gente vai nascendo e já vai aprendendo, já vai chorando metrificado. Os cachorros lá, tudo metrificado, rimando. Lá no sertão é assim. Não, né? Lá no lado não, eles... é metrificado, exatamente. O gato também. O gato quando mia. Mas é interessante, se você chegar lá em São José, Itapetim, naquela região do Pajeú, se você perguntar um verso a qualquer alcoólatra, qualquer pessoa, ele sabe dizer uma poesia. O pinguço, né? O pinguço. Se você perguntar pedir para um pinguço. O bombeiro do posto de exatamente. gasolina. Se você pedir a um pinguço, para ele dizer um soneto, ele diz. Decorado. Pode não ser dele, mas ele diz. E São José do Egito, como muita gente já disse, é a terra da poesia. Tem doido, e todo doido também faz poesia. Né? Quem veio com a história dessa aqui foi um convidado meu aqui. Eu acho que foi Luizinho. Luizinho de Serra. Luizinho de Serra. Abraço, amigo. É de lá. Gente abração boa, para Luizinho. Luizinho é gente boa, figura. Marcou aqui, viu? E tá um poeta mal assombrado, viu? Marcou. Tá dizendo cada verso, né, Luizinho? Ele mandou uma agora, botou a camisa do Nordeste, fez uma retada. O Luizinho é muito bom mesmo. Foi, muito bom. Gostei muito dele aqui. Que a gente criou uma relação assim de respeito, de amizade, mas um encontro desse aqui. Ele é um ser humano fantástico. E Luizinho é fantástico. Menino bom, né? Menino bom. Menino bom de criar. Por isso que ele disse que é filho de Val, patriota, lá de São José do Egito. Agora, ser filho de Val, patriota, também não podia ser, como é que se diz, mal-humorado, não. Porque Val de Louro, Val Batista, né? Val tem aquelas tiradas, feito Val de Zé Marculino também. O famoso Zé Marculino de Sala de Reboco. Val também tem como todos a maioria das pessoas de lá do sertão, tem a presença de espírito. Você vai dizer alguma coisa a ele já espera você. Parece que ele já está sabendo o que é que você vai dizer para responder em cima da bucha. Ele pensa um segundo na frente da gente. Exatamente. Mas por que o sertanejo tem isso? Não sei, a gente já fala cantando lá. Aqui a gente já fala cantando, o cearense já fala cantando, e a gente tem aquela presença de espírito. Eu acho que é o rio Pajeú, aquele rio que a gente bebe da água dele lá e fica com essa inteligência. É interessante. É raiz, sabe como é aquele negócio que vem lá de trás, exatamente. Que aí foi constituído, vai um passando de pai para filho, vai ficando, exatamente. Vai espalhando. E como a gente é banhado pelo Rio São Francisco, as cidades banhadas pelo Rio São Francisco, sim. Lá do Rio Pajeú, lá no Pajeú, todo mundo ou tem poesia feita ou sabe dizer uma poesia. Aí a gente já cresce com essa influência dos pais, né? Lá na minha casa todo mundo sabe fazer poesia. A começar do meu pai e da minha mãe, que a minha mãe tem 2 livros publicados. Ela escreve poesia também, né? Escrevia poesia. Agora, hoje ela não sim. escreve mais não, que ela já está... Mas é uma poeta. É grande, mas você deve ter escutado muito.
Não escutou? Ela recitando. Recitando. Ela hoje ainda recita um verso. Tem uma poesia dela que ela recita, que ela termina o verso. É um mote, né? Sabe o que é um mote, né? Sei. Eu vou dar um mote e você... Que é um tema metrificado. Um mote é a maçã, um mote é exatamente, é o tema, né? Que você dá o tema e para o poeta desenvolver seguindo. Isso usa muito em repente também, né? É o repentista que usa mais. O mote, você dá o mote e o poeta desenvolve o tema. O verso que minha mãe fez, um dos versos que minha mãe fez, o único que ela se lembra: a enchente dos anos carregou o açude da minha mocidade. Aí ela desenvolve. É profundo. É profundo. A enchente, o açudezinho é bem profundo. A enchente dos anos carregou. Mas fala em uma frase, repita aí. Repete. A enchente dos anos carregou o açude da minha mocidade. Opa aí. É lindo. É pena que eu não tenho ele decorado aqui, não, mas só isso aí já retratou o que vem por trás. A enchente de cultura que. E depois. Aí a gente tem essa influência. Com 10 anos de idade, eu tive o prazer, o privilégio de assistir a uma cantoria de viola dos dois maiores cantadores que cantaram durante 40 anos. O rei dos cantadores, Pinto do Monteiro. Pinto. Todo mundo conhece Pinto. Até eu conheço. E Louro do Pajeú. Louro do Pajeú. Eles fizeram uma dupla fantástica. E tem aquelas histórias, daqui a pouco eu vou dizer umas historinhas dos dois. Mas eles fazem aquela... Patativa se encaixa onde? Patativa do Açaré é cearense, né? Ele é poeta popular, não é repentista, mas é poeta popular. Que é outra referência que eu tinha. Que foi estudado, assim como João Paraibano devia ser estudado pelas universidades. Esse rapaz aqui, desse livro aqui. Né? Então a gente tem... livro é esse? Esse aqui é o livro de João Paraibano, O Herdeiro dos Astros. Que eu fiz esse livro juntamente com Santana o Cantador e Ézio Rafael. Ézio é um amigo meu, um poeta, pesquisador. A capa é muito bonita. A capa é um violeiro tocando pro universo. É João Paraibano. Sim. É João. Mas eu estou retratando a mensagem. Exatamente, de Cavani Rosas. O som da viola dele está indo pro universo. Não tem fronteiras. Isso foi uma tese que Ézio Rafael fez quando ele estudava na faculdade. Ele fez uma tese. Isso é presente, é? É presente, é seu. Isso é meu? É seu. Olha aí. João Paraibano, o Herdeiro dos Astros. Olha ele aqui, né? Ele só teve 42 dias de aula. Na vida? Na vida. 42 dias de aula, pô. É por isso que eu sou fascinado. Tá dedicatória aqui, não tá? Daqui a pouco eu... No fim a gente... Não vou escrever agora, não. Eita, olha. Mostra aí. Isso é Cavani Rosas, que ele é artista plástico e é escultor também. Vou olhar aqui pra ver. E fez esse desenho em bico de pena. E essas três fotos aqui? João Paraibano... O da ponta... João Paraibano é o poeta. O primeiro João que eu é o da capa e logo depois ele fez a gravura em bico de pena. Isso aqui é bico de pena. Bico de pena. Cavani Rosas. Olha o desenho em bico de pena. É meu esse, né? Esse é teu. Eu quero a dedicatória. Esse é teu. Beleza. E aqueles três rostos? Ézio Rafael, eu no centro e Santana. Santana todo mundo conhece. Mesmo que não conhecesse, aquele chapéu de couro dele é. Santana, o pessoal tá te convidando para vir para cá, viu? Tá, fechado. Ele vem. Vem. Santana. Pode chamar que ele vem. Vou mandar um direct para ele. Nordeste Podcast. O Mestre Santana chega aqui, ele vai mandar aqui. O espaço é todo dele. Mas me fala desse livro aqui. E que livro grosso danado, viu? Olha, esse livro surgiu da ideia. Ele teve um acidente em 2014. Ele morava desde 1976 que ele morava em Afogado da Engazeira. Ele é de Princesa Isabel, na Paraíba. Vou deixar ele aqui por enquanto. Santana. Pronto. Esse poeta aí, João Paraibano, ele é de Princesa Isabel e foi morar em Afogado da Engazeira em 1976.
Quando foi em 2014, que eu estou fazendo uma coisa bem breve, em 2014 ele sofreu um acidente de moto. Ele estava saindo de um bar, ele estava cantando, fazendo a cantoria, ele estava saindo de um bar, a moto atropelou ele, ele veio, trouxeram ele para cá, para Recife, ele passou alguns dias no HR e depois transferido para aquele hospital lá de Boa Viagem, aquele matador que tem lá em Boa Viagem. Né? Aí pronto, mas eu já vinha colhendo as poesias de João Paraibano, que eu já estava com essa ideia de fazer um livro sobre ele, em vida. Que eu já tinha, inclusive, conversado com ele, tinha pedido algumas versos dele. Isso, autorização, né? Porque ele não sabia verso dele, não. Ele só sabia dizer de repente, mas os versos dele ele não decorava. Você pode ver que aí tem um verso, uma cestilha que ele diz. Ele diz: se alguém diz um verso meu, aqui ou noutro lugar, escuto, mas não escuto, vendo a hora decorar, temendo estragar o aço da máquina de improvisar. Agora ele fazia de improviso, viu? 42 dias de aula. Quer dizer que assim, é que ele está dizendo assim, ó, o meu é de improviso. Se alguém estiver falando... Já pensou? E ele dizia assim: tem noites que eu canto mal, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra o verso pronto, e eu digo ao povo que fiz, que nem sempre a língua é dona das frases que a boca diz. Profundo também. Então, João Paraibano precisava ser estudado, como disse. Foi ele que só teve 42 dias de... 42 dias de aula. Ele aprendeu a ler no dia a dia, lendo, escutando os poetas, os parceiros, né, os cantadores, lendo o lábio dos cantadores, e foi... Ele já tinha o dom, né? Para falar de sertão, ele era imbatível. Ele devia ser muito bom de ouvido. Era. Entendeu? O ouvido dele devia ser um ouvido muito... Mas também o dom mesmo dele, que ele para falar de sertão, ninguém cantava o sertão feito ele, não. Se você perguntar a Santana, quando a gente está fazendo livro, eu disse: eu sou o fã número 1 de João. Aí Santana disse: eu sou o número 0. Quer dizer, mais fã ainda do que eu, né? Mas João era fantástico. Agora também ele tinha, além das poesias que ele fala sobre o sertão e de sentimento, porque nesse livro, cada capítulo, ele fala de uma coisa. A gente fala do João Sertão, sertão com C. Certo, de correto. De correto, corretão. Né? Tem o João cristão e gente. Tem o João que pega as chaves na mão, que é, como a gente diz, com as chaves na mão, é quando ele diz um verso impagável. Quando eles estão cantando viola, dois cantadores, sim, que um diz um verso, o outro vai tentar dizer é pior, é melhor ele parar para não dizer besteira. A emenda sai pior do que o soneto, se o cara for... Que ele levou uma lapada grande. Eu vou só te dizer um exemplo dos versos de João. Vai, diz. João Paraibano estava cantando certa vez com Rogério Menezes. O Rogério mora aqui em Caruaru. João estava cantando e Rogério Menezes terminou um verso dizendo: feliz é João que desfila com a sua esposa bela, mas quando ele vai para a rua, o urso pula a janela. Deixa para João dizer. Né? Aí João disse: a minha esposa bela, estando vestida ou nua, parece até uma sereia desfilando pela rua. É melhor ser corno dela do que marido da tua. A chave na mão, disse, não tem mais o que dizer. Se dizer alguma coisa, vai dizer besteira, né? Então é melhor emborcar a viola, como eles dizem, né? Em respeito ao verso do outro cantador. Eles têm que emborcar a viola. Eu tô entendendo. João tem muita coisa interessante. Uma vez ele estava lá no Ambó, que é fica entre São José do Egito e Itapetim. É feito um povoadozinho lá no Ambó. Um distrito. Um distritozinho, pequeno mesmo. E ele estava cantando lá no bar e tinha um rapaz que estava ouvindo a viola. E disseram que o rapaz também era improvisador, era poeta, era cantador. Mas você acha, o interessante é quando o cara não é cantador de viola de profissão, que não sabe, ele vai e começa a desafiar. Ele quer mostrar que é. Quer mostrar que é e vai desafiar um profissional. E esse cara, ele era desse tamanho, assim, menor do que João Paraibano, porque João tinha, eu acho que era 1,60 m por aí. João era baixinho. O cara batia aqui no ombro de João. Aí terminou o verso dizendo: você pode ser gigante, mas não é superior. Hoje você vai topar com o poeta professor. Aí João disse:
Quem é esse cantador parecido com um anão? Quem é esse cantador parecido com um anão que sentado numa cuia dessas de medir feijão, fica faltando 2 dedos para os pés encostados no chão? O cara olhou para João assim, sai dentro, poeta. Aí foi embora. Já era imbatível. Tu faz repente? Não, graças a Deus, eu só sou admirador desde criança. Aprendeu... Agora a gente tem muitos improvisadores que precisam ser mais reconhecidos. E tem muitos aparecendo nas mesas de glosa. Sabe qual é a mesa de glosa? Mesa de glosa que antes era chamado roda de glosa, que participa da roda de glosa um poeta feito Lourival Batista, participa o Patativa do Assaré, participava Cancão lá de São José do Egito, Manuel Filó, que era outro, tudo famoso. Tava no bar, eles conversando no bar, tomando cachaça, como a gente tá aqui, só olhando pra cachaça, mas eles bebiam, né? Eles começavam a dizer um verso, aí dizia, vamos dar um mote, o mote vai ser esse. Aí dizia o mote, aí cada um dizia o seu. Eles se combinavam, quem disser o mote mais bonito, os outros diziam, isso aí ninguém ganha desse não, a gente emborca a viola. Era assim, roda de glosa. E lá em Itabira, Dedé Monteiro e mais o pessoal da APTA, né, Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira, eles criaram a mesa de glosa. Ao invés de ser roda de glosa, mesa de glosa, fica 7, 5 poetas assim, eles ficam enfileirados. Aí dizem também, uma pessoa apresentando, aí diz, ó, o mote é esse. Para cada poeta desenvolver o tema que você vai dar. O mote que você vai dar. Avião. Aí cada um tem que... O mote, a gente dá o mote mesmo em 7 sílabas. Em 7? Pode ser em 10 também, em 10, mas o pessoal usa mais em 7 sílabas. Cada verso tem 7 sílabas poéticas, né? Isso é questão de metrificação. Se eu for falar agora, a gente não termina hoje não. Mas eles fazem assim, o cara dá o mote, aí eu que estou na ponta. Eu faço o primeiro verso. Aí esse que está do meu lado faz o segundo, até chegar no terceiro, no quarto, no sexto, depende da quantidade de poeta que vai dar. Aí o segundo mote, já não sou eu que vou começar. É o segundo. É o segundo. Por isso que chama roda de glosa. Aí vai chegar um momento que eu vou começar de novo o verso. Entendi. Dependendo da quantidade de poesia. E tem muito poeta novo, poetiza. Tem mesa de glosa só com mulheres poetisas, improvisando. Se eu quiser um livro desse, o que é que eu faço? Tô assistindo, eita, eu quero esse livro. Esse livro, você pode mandar um e-mail para mim, marcospoesia@outlook.com. Pode entrar em contato comigo com o meu WhatsApp, Marcos Passos, né? Qual o número? 98616 3393. 81. 81. Pode também fazer pelo... Diga de novo, 81... 98616 3393. Aí eu compro o livro, poesia. Tem também o Facebook, que é Marcos Passos. Tem o Instagram, que é @marcospoesia. Marcos Poesia. É. Pegou esse nomezinho sem underline, sem nada. Pode... Pegou bem, viu? E pode até você ligar diretamente para mim, sem precisar entrar lá no podcast. Pode ligar que eu estou aqui à vontade. Tem pouco, olha, só tem uns 5 mil livros assim, disponíveis. Aí tem que correr para... Tem que ser logo. Tem que ser logo. E depois daqui é para acabar, viu? Pois é. Aí tem um CD também, né, Marcos? Esse CD eu fiz em 2017. Marcos Passos nos Passos do Sertão. Eu tô te novinho aqui, viu? Eu tô te presenteando esse CD para tu ver o encarte, porque só pega esse CD quem tem carro velho feito o meu, que o meu ainda pega CD. O outro poeta disse que na casa dele tem uma radiola que tem um sonzinho, né, poeta? Pode abrir aqui? Pode abrir. É seu, rapaz. Só não pode queimar na minha frente, né? Aí já ficava mais... Porque aí tem o abre encarte. Fácil, também não abre bem. Aí tem a letra das poesias. Né? É isso que eu quero. São 18 poesias. A primeira parte, as primeiras poesias meu e da minha família. E o outro lado é Anselmo Melo, João Paraibano, Zé Marculino. Né? E é colorido. Não, foi bem caprichado, viu? Ó, o vaqueiro. E aqui são as letras. Aí são as letras.
Aí tem poesia, eu declamo poesia de Jesse Quirino, Parafuso de Cabo de Serrote. Vai, bronca. Tu quer ver Parafuso de Cabo de Serrote? Bora-se embora, rapaz. Eu vou ver se eu me lembro dele todo. Você sabe aí, eu quero escutar poesia. Tá? Ele diz o seguinte, vê só. História boa. Ele começa a descrever uma bodega, daquelas bodegas surtidas do interior. Aquelas bodegas, né? Que tem tudo no mundo. Agora, ele procura um parafuso de Cabo de Serrote. Tu já chegasse num lugar aí, achasse um parafuso de Cabo de Serrote. Me dá um parafuso de Cabo de Serrote aí. É melhor, é mais fácil você... Tem um serrote ali, tem parafuso ali, tem não, né? Mas não tem o parafuso solto. Rabitola. Só o parafuso não encontra não. Por quê? É melhor comprar o serrote inteiro. Porque não sei, que é interessante. E Jesse criou essa poesia exatamente por isso. A dificuldade de encontrar. Ele começa a fazer a descrição de uma bodega surtida. Ele começa dizendo as bodegas do interior. Sim. Ele diz: tem uma placa de Fanta encardida, a bodega da rua enladeirada, meia dúzia de portas arqueadas, uma grande engazeira na esquina, a ladeira para frente se declina, a calçada vai reta, nivelada. Forma palmo de altura de calçada que nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro no assoalho de lona amarelada. Se espalha uma coxa de bangalho. É cabresto, é cangalho, é peixeira, urupema, pilão, desnatadeira, candinheiro, cabaço, armador, enxadeco, fueira, molador, alpercata, chicote, landuá, arataca, bisaque, alguidá, pé de cabra, chucara e dobradiça. Se olhar de uma vez dá uma doidiça que é capaz de um matuto se endoidar. É bodega surtida, cor de giz, surtimento surtindo, grande efeito, meia dúzia de frascos de confeito, carrossel de açúcar dos guris. Querosene se encontra nos barris, onde a gata amamenta a gataiada, sacaria de boca arregaçada, gargarejo de milhos e farelos, 2 ou 3 tamboretes e flagelo por conforto de toda freguesada. No balcão de madeira descascada, 2 torres de vidro são vitrines. A de cá, mas parece um magazine, com perfume, cartelas de gilete, brilhantina safada, canivete, sabonete, batom, tudo entrepado. Filizola, a balança, bem do lado. Seus 2 pratos com pesos reluzentes, da justeza de peso a toda a gente, convencendo o freguês desconfiado. A segunda vitrine é de pão doce. É tareco, sequilho, cocorote, broa, solda, bolacha de pacote, bolo fofo, jaú esfarofado, um porrete serrado e lapidado faz um peso para um maço de papel. Se embrulha de tudo a granel e por dentro se puxa uma gaveta, donde desembainha-se a caderneta para o freguês pagador e mais fiel. Prateleiras são tábuas engembradas, com um caibo servindo de escora. Tem também, não sei qual Nossa Senhora, um jarrinho de louça assim do lado, um trapézio com flandes areados, um giral com manteiga de latão, e encostado do lado do balcão, um caneiro embicando uma lapada, passa as costas da mão pelas beiçadas, se aprume e sai dando tropicão. Tem cabides de copos pendurados, um curral de cachaça e de conhaque, logo ao lado se vê carne de charque, tira gosto dos goles caneados, pelotões de garrafas bem fardados da parede e dentro dos caixotes, tem rodilha de fumo dando um bote, um trinchete enfiado no sabão, bodegueiro despacha ao artesão, parafuso de Cabo de Serrote. Nessa bodega tinha. Também. Então, o cara conseguir botar isso aí em ordem e falar isso tudinho, parabéns. Viu? Já sei. É porque a gente, lá do sertão, a maioria das pessoas, é muita cabeça, quando grava, porque também tem um aliado da gente, é que a gente conhece o que é métrico e a rima. E a disposição da rima fica mais fácil. Por exemplo, uma sextilha, você sabe que para rimar, a segunda, a quarta e a sexta. A primeira, a terceira e a quinta não precisa rimar. Aí você já vai com aquela... E também tem a repetição, as declamações, né? Sempre... Né? Chico Pedrosa decora uma poesia dele de 12 minutos, as poesias dele. É tudo assim. E ele decora. Porque tem também aquela prática, a prática, né? E também o conhecimento de como é que se deve rimar. Né?
Aí fica mais fácil. Acredito que seja isso, né? E tu viesse do interior? Eu vim do Olho do Furacão, de São José do Egito. Eu estava até conversando contigo aquele negócio, aquela história de São José com Itapetim. Lembra aí? O pessoal fala. Eu tô mandando lembrar que eu lembro. Porque eu quero que o pessoal. É porque o pessoal. Ó, briga, ó, vai fazer confusão aqui. Não, é interessante, porque vê só. Briga. Dizem, né? Luizinho mesmo teve aqui, não foi, Luizinho? Tu tivesse aqui e dissesse que São José é o berço imortal da poesia. Foi. Eu não concordo com isso. Eu sou de lá de São José Deus, do Olho do Furacão. Você tá dizendo que Luizinho tá errado. Eu não concordo com isso, sabe por quê? Não, ele pode ter a certeza dele. Mas vê só. São José do Egito diz que é o berço da poesia. Para mim, poesia não tem berço. E ainda diz que é o berço imortal da poesia. Aí o pessoal de Itapetim, é a cidade que fica a 18 quilômetros de São José. É uma coisa só. Aí eles querem dizer que a paternidade dos irmãos Batista é de lá, de Itapetim. Os irmãos Batista são filhos naturais de Itapetim. O de São José disse, não, São José, ele nasceu em São José. Vê só, é uma questão geográfica, vê só. Itapetim, na época, era Vila das Umburanas, Vila de Umburanas, que na época pertencia à cidade de São José do Egito. Itapetim era distrito. Aí, quando Itapetim foi emancipado, aí ficou Itapetim, né? Quando a Vila de Umburanas foi... Aí eles dizem que os irmãos Batistas nasceram lá, porque os irmãos Batistas nasceram na Vila de Umburanas, na época, que pertencia a São José do Egito. Que era o distrito. Que era o distrito. Na época, depois é que virou Itapetim. Vê só que conversa. Os dois estão certos. Mas eles querem dizer que só São José está certo, só Itapetim está certo. Aí Itapetim diz que é o berço imortal da poesia. Não, São José diz que é o berço imortal da poesia. E Itapetim disse, já sei, então Itapetim é um ventre imortal da poesia. Resolveu. Aí como a poesia nasceu, vem de lá, da Serra do Teixeira, aí Jorge Filó, filho de Mané Filó, disse, já sei, Teixeira é a gala. que tem, ó, isso é coisa de sertanejo. Aí tá chegando aqui no fim e eu quero terminar essa primeira parte. Tem a segunda, tá na metade, ainda tem mais. Nordeste Podcast, toca o sininho, se inscreve no canal, dá um joinha aqui, mas a gente vai terminar com mais um trechinho aí de uma coisa bem gostosa. João Paraibano. Vamos recitar uma. Vou recitar uma poesia de João Paraibano, que é desse livro aí, que eu tô fazendo propaganda do livro, né? João diz, nasci na terra sofrida, vendo o camponês disposto, trocando o suor do rosto na massa do pão da vida. Olhando vaca parida, babá com raiva de cão, dando banho sem sabão na cabeleira da cria. Sou grato a Deus todo dia porque nasci no sertão. Sou da terra que a põe-mesa é chamada de esperança, céu azul que a lua dança no palco da natureza, onde a voz da chuva é presa no som da voz do trovão, e o profeta é o carão, que quando canta anuncia, sou grato a Deus todo dia porque nasci no sertão. Se eu não fosse sertanejo, também não tinha aprendido que preá tem apelido de bengo ou de sacolejo, que o gabiru rouba queijo, que o morcego é sem visão, que a cigarra no verão estoura quando assovia, sou grato a Deus todo dia porque nasci no sertão. Com Deus, aprendi também que o macaco é quase nós, que o vem tem na voz, nem que não venha ninguém. Corpo de areia não tem sangue para circulação, nem compra lã de algodão, nem tece os cordões que fia, sou grato a Deus todo dia porque nasci no sertão. Isso ele fez de improviso, cantando viola, com 42 dias de aula. Nordeste Podcast. A segunda parte vem aí. Tá massa, não tá? Tem mais. É Nordeste Podcast. 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 É Nordeste Podcast.